Meus pais comemoraram o aniversário de 15 anos da minha filha nos expulsando de casa. Entregaram a ela uma caixinha de veludo com uma chave dentro, fazendo-a acreditar que era de um carro só para humilhá-la. Em seguida, disseram que tínhamos 24 horas para nos mudar para o galpão mofado e inabitável no quintal. Eu não gritei. Tomei uma atitude. 7 dias depois, eram eles que estavam gritando em pânico. Naquela manhã, tudo parecia normal demais. A casa cheirava a açúcar e café, aquele tipo de aroma que engana, que faz você pensar que as pessoas podem mudar. Minha mãe cantarolava enquanto colocava os pratos à mesa. Meu pai lustrava os talheres como se fossemos os Rockefellers. Pela primeira vez, não havia gritos, nem críticas, nem aquele gelo nas vozes deles. Georgina, minha filha, radiante aos 15 anos, havia trançado o próprio cabelo e vestia o vestido que encontrei de segunda mão, mas que passei até brilhar. Ela não parava de sorrir para mim, sussurrando: "Mãe, talvez este ano eles sejam legais." Eu sorri de volta, embora algo dentro de mim se contorcesse. Depois de tudo que eles haviam dito e feito, eu deveria saber melhor. Mas eu também quis acreditar, afinal, era o aniversário dela. Que mãe não quer que a filha tenha ao menos uma boa lembrança? Foi então que vi o carro prateado, novinho em folha, com um enorme laço vermelho no capô, igual aos dos filmes. Não sei quando trouxeram, mas lá estava ele, reluzindo ao sol. Georgina ficou boquiaberta. Você acha que... Não sei, respondi. Dentro de mim, algo pequeno e tolo se agitou. Talvez. Hoje, sinto vergonha de ter acreditado. Eles nunca fizeram nada de bom sem cobrar um preço. Mas naquele instante, deixei-me acreditar. Meu irmão Ryan chegou pouco depois do meio-dia com a esposa perfeita, Amanda, e a filha ainda mais perfeita, Brianna. Todos sorridentes, cheios de risadas, o tipo que enche um ambiente e não deixa espaço para mais ninguém. Meus pais os receberam como realeza. Vamos começar com os presentes, anunciou minha mãe. A comida pode esperar. Claro que podia. Georgina abriu alguns mimos, pulseiras, perfumes, coisinhas escolhidas por quem mal a conhecia. Quando abriu meu presente, um caderno de desenhos pelo qual economizei por semanas, ela me abraçou tão forte que achei que minhas costelas iam quebrar. Então, meu pai bateu no copo com o talher. Temos mais uma surpresa para nossa aniversariante. Minha mãe se aproximou segurando uma pequena caixa de veludo. Ela estava radiante, orgulhosa, como costumava ficar ao olhar para Ryan quando ele ganhava troféus. Você tem 15 anos agora, querida. Quase uma moça. Merece algo especial. As mãos de Georgina tremiam ao levantar a tampa. Lá dentro, uma chave prateada brilhava. Sua boca se abriu de espanto. É. Ela olhou para mim, o rosto tomado pela esperança. Deve ser, sussurrei. O que mais poderia ser? Meu coração até falhou um compasso. Parece ridículo agora, mas por um instante, acreditei que finalmente havíamos sido perdoadas por simplesmente existir, por sermos o tipo errado de família. Achei que eles tinham escolhido a bondade. Então minha mãe bateu palmas. Antes de irmos lá fora, temos outra comemoração. A porta da cozinha se abriu e meu pai entrou carregando um enorme bolo 3 camadas, cobertura dourada, palavras escritas no topo: "Parabéns, Brianna." Georgina piscou, confusa. Por que está escrito Brianna? Amanda sorriu, radiante. Ah, ninguém te contou? Brianna passou no teste de direção hoje de manhã. O ambiente explodiu em aplausos e brindes. Minha mãe abraçou Brianna, enquanto Ryan inflava de orgulho. E então, ainda sorrindo, minha mãe tirou outra chave do bolso, uma com controle remoto pendurado. Para nossa talentosa neta, ela disse. O carro lá fora é dela. O salão voltou a se encher de gritos, flashes e taças tilintando. Brianna gritou de alegria e correu até a janela. Eu fiquei parada, imóvel. A mão de Georgina afrouxou em volta da pequena chave prateada. O sorriso dela se desfez tão lentamente que partiu meu coração. Quando nossos olhares se cruzaram, vi confusão, dor e incredulidade. Quis dizer algo para confortá-la, qualquer coisa, mas minha garganta estava travada. Quando o barulho finalmente cessou, minha mãe virou-se, ainda sorrindo. Ah, querida, não fique assim.
A sua chave é para outra coisa. O seu próprio espaço. Você vai adorar. Meu próprio espaço? Georgina perguntou, a voz trêmula. Vem, vamos te mostrar, disse meu pai, sorrindo. Eles nos conduziram pela cozinha, saindo pelos fundos, sob a luz do fim da tarde. Lembro do cheiro grama molhada, gasolina, chuva. Pararam diante do velho galpão atrás da casa, aquele que eu implorara para demolirem. Papai destrancou a porta com um rangido enferrujado e a empurrou. O cheiro foi o primeiro golpe mofo, madeira úmida, podridão. Mamãe abriu os braços. Seu novo quarto. Privativo, tranquilo, perfeito para você e sua mãe. Lá dentro, as paredes estavam afundadas, o teto vazava, o piso era fofo de tanto apodrecer. Uma aranha rastejava pelo vidro rachado da janela. Georgina apenas olhou, incrédula. Vocês estão falando sério? Ryan cruzou os braços. Você disse que queria independência. Amanda completou animada, e Brianna vai usar o seu quarto como estúdio. Não é maravilhoso? Senti meu estômago despencar, e logo algo mais frio tomou lugar, uma calma cortante, daquelas que antecedem a tempestade. Sorri. Um sorriso lento, silencioso, que fez o rosto da minha mãe endurecer. Obrigada, disse. De verdade. Nunca vou esquecer este dia. Ela franziu o senho. Não começa com esse seu tom, Laura. Não se preocupe, respondi. Não vou dizer uma palavra. Peguei o celular e tirei uma foto do galpão, da chave, das caras orgulhosas e tolas deles. Para que isso? Perguntou meu pai. Lembranças, respondi. Vocês sabem o quanto sou sentimental. Naquela noite, Georgina estava sentada na cama, segurando a chave. Seus olhos já não tinham lágrimas, estavam vazios. Mãe, ela sussurrou. O que a gente vai fazer? Acariciei uma mecha de cabelo que caía em seu rosto. Vamos arrumar nossas coisas. Ela sentiu, mordendo o lábio. A gente tem para onde ir? Ainda não, respondi. Mas vamos ter. Sempre damos um jeito. Olhei para minha filha, aquela que ainda pedia desculpas por existir, e senti algo dentro de mim endurecer, virar aço. Eu não gritei. Não chorei. Mas, 7 dias depois, foram eles que gritaram. Porque ninguém entrega a uma criança uma chave de um galpão e chama isso de amor. As pessoas acham que o que aconteceu no aniversário de 15 anos de Georgina veio do nada. Não veio. Foi apenas o último capítulo de um livro que meus pais vêm escrevendo desde o dia em que nasci. Eu sempre fui um ano depois do ponto final. Ryan, 7 anos mais velho, o primogênito, o menino de ouro, esse era o filho que eles realmente quiseram. Eu fui um acidente. Eles diziam isso o tempo todo, você foi uma surpresa, Laura. Como se eu fosse um acidente de trânsito que aprendeu a falar. Ryan só precisava respirar para receber aplausos. Se ele tirasse um B em matemática, minha mãe culpava o professor. Se eu tirasse um A, ela perguntava se eu tinha colado. Essa era a cadência da nossa casa, elogios para ele, silêncio para mim. Quando fiz 18 anos, achei que finalmente tinha escapado desse ciclo. Aí conheci um rapaz que dizia todas as coisas certas até desaparecer no momento em que contei que estava grávida. Quando contei aos meus pais, meu pai me olhou como se eu tivesse cuspido no chão. Minha mãe disse apenas, pelo menos isso vai te ensinar responsabilidade. Enquanto isso, Amanda, a esposa de Ryan, tinha acabado de ter um bebê. Brianna, uma bonequinha rosada de 1 ano, usada como troféu familiar. Meus pais eram obcecados. Faziam festas, tiravam fotos, chamavam-na de nosso anjinho. Quando minha filha, Georgina, nasceu 1 ano depois, eles olharam para ela como se fosse uma conta atrasada. Bebês deixam tudo grudento, disse minha mãe. Essa era a versão dela de carinho. Eles me deixaram ficar na casa deles por pena, diziam, porque uma mãe solteira não conseguiria se virar sozinha. Tradução: queriam mão de obra gratuita. Fiquei com o menor quarto, mal cabia um berço. O teto vazava. O chão era torto. Disseram que seria temporário. Durou 15 anos.
Ryan e Amanda moravam ali perto, em uma casa de revista, com um gramado tão perfeito que parecia passado a ferro. Todo domingo vinham jantar, trazendo Brianna como uma princesa, e meus pais quase se atropelavam para pegá-la no colo. Ela é tão adiantada para a idade, minha mãe derretia. Hoje ela disse vovó. Enquanto isso, Georgina andava atrás de mim, segurando na minha perna, invisível. Eu olhava aquela cena, sorrindo por fora, pensando, queria que meus pais olhassem para ela assim, só uma vez. O dinheiro era curto. Eu pegava qualquer trabalho que aparecesse, limpeza, recepção, o que fosse. Um dia, a pia quebrou, o encanador cancelou, e o desespero fez o resto. Peguei uma chave inglesa emprestada, vi um vídeo no YouTube e consertei sozinha. Quando a água parou de vazar, eu ri. Me senti capaz. Forte. Como se, pela primeira vez, eu não fosse inútil. Depois disso, comecei a aprender mais. Fiz alguns cursos noturnos, tirei certificação. Não era glamuroso, mas pagava as contas. Meus pais zombavam disso. A esposa do Ryan é dona de uma boutique, diziam. Mamãe costumava dizer, nossa filha virou encanadora. Mas adivinha quem eles chamavam toda vez que um cano estourava ou uma luz piscava? Exatamente. Eu. Aos poucos, comecei a aceitar pequenos concertos fora de casa, vizinhos, amigos de amigos, nada chique, mas o suficiente para juntar um dinheirinho. Cada nota ia para um envelope que eu mantinha colado atrás de uma gaveta. Meu fundo de liberdade. Um dia, eu usaria aquele dinheiro para dar entrada em um lugar nosso, uma porta que ninguém pudesse trancar contra nós. Durante tudo isso, Georgina continuava doce. Cresceu naquele quartinho apertado, feliz com suas luzes de fada, desenhos pendurados e livros de segunda mão. Às vezes eu me sentia culpada por vê-la tão contente ali. Ela dizia, tá tudo bem, mãe. É o nosso lar. Eu sorria, mas por dentro pensava, não por muito tempo. Ela amava os avós, mesmo sendo quase invisível para eles. Quando Brianna vinha nos visitar, minha mãe se iluminava como se a rainha tivesse chegado. Enchia as mãos da neta favorita de biscoitos e dizia, não faça bagunça, querida. Depois olhava para Georgina e soltava, Laura, talvez você devesse ensinar sua filha a ter mais modos. Mesmo os biscoitos, regras diferentes, a história da minha vida. Brianna sempre teve o melhor de tudo, roupas novas, aulas particulares, festas de aniversário que pareciam casamentos. Georgina ganhava um suéter usado e um bolo que eu fazia depois do expediente. Ainda assim, ela sorria sempre. Às vezes, aquele sorriso me partia mais do que qualquer choro. Poucos dias antes do aniversário dela, notei um pequeno problema na casa, mais um dos que eu vivia consertando. Pensei, depois eu resolvo, quando o trabalho acalmar, quando tudo ficar mais tranquilo. Só mais um reparo esperando sua vez. Mal sabia eu o quanto tudo estava prestes a desmoronar. Quando você passa a vida inteira calada, o primeiro não soa como uma explosão. O meu soou ecoou pela casa muito tempo depois de eu dizê-lo. Depois do aniversário, depois das risadas, depois do bolo feito para outra pessoa, meus pais nos deram 24 horas para nos mudar para o galpão. 24 horas para empacotar 15 anos de silêncio engolido. Eu não discuti. Só disse, tudo bem. E então comecei a agir. Georgina me seguiu até o nosso pequeno quarto, ainda segurando aquela chave inútil. Mãe, ela sussurrou, a gente vai mesmo morar lá fora? Não, respondi, abrindo o armário. A gente vai embora. Ponto. Ela piscou, confusa. Mas a vovó disse. Vovó diz muita coisa, interrompi. E nós terminamos de ouvir. Foi ali que começou a minha rebelião. Sem gritos, sem vingança, apenas uma decisão silenciosa de ir embora. E, depois que decidi, o resto veio fácil. Empacotei o essencial primeiro, roupas, documentos, os cadernos de desenho da Georgina, a foto do primeiro dia de aula dela. O resto, os móveis, as lembranças, as humilhações, deixei para trás. Lá embaixo, eu ouvia meus pais rindo, o tilintar das taças de vinho. Ryan e Amanda ainda estavam lá, comemorando o novo carro da filha dourada. O som fazia minha pele arrepiar. Georgina estava sentada na cama, pálida, tremendo.
Para onde a gente vai? Ela perguntou. Ainda não sei, respondi, mas qualquer lugar é melhor do que aqui. Ela assentiu, confiando em mim completamente. Um tipo de fé assim pesa. Te torna mais corajosa do que realmente é. Cancelei a transferência automática marcada como aluguel paz. Aquele valor saía da minha conta todo mês há 15 anos. A tela perguntou: tem certeza de que deseja cancelar este pagamento recorrente? Sim, sussurrei. Parecia cortar uma corrente. Quando descemos com as malas, meus pais levantaram os olhos, surpresos. Você não está falando sério, disse minha mãe. Nunca estive tão séria, respondi. Meu pai franziu a testa. Você não pode simplesmente ir embora. Para onde vai? Não é da sua conta. Você está exagerando. Não, eu disse. Estou reagindo exatamente o suficiente. Ryan sorriu com desdém. Boa sorte sobrevivendo lá fora, maninha. Sorri de volta. Não se preocupe. Já sobrevivi tempo demais aqui dentro. Peguei a mão de Georgina e saí pela porta da frente. O ar da noite bateu em nós como liberdade e frio ao mesmo tempo. Senti Georgina tremendo ao meu lado. Mãe, ela disse baixinho, e se eles estiverem certos? E se a gente não conseguir? Vamos conseguir, respondi. A gente sempre consegue. Colocamos nossas coisas na minha velha caminhonete, aquela sucata que meu pai adorava zombar. Ela pegou na terceira tentativa. O motor tossiu, como se também quisesse viver. E eu também queria. Eu ainda não tinha um plano, só uma direção, para longe. Dirigimos até o marcador de combustível começar a piscar e paramos num diner. A garçonete olhou o rosto cansado de Georgina e colocou um extra de chantilly no chocolate dela sem dizer nada. Aquele pequeno gesto quase me desmontou. Enquanto Georgina tomava o chocolate quente, enviei algumas mensagens a antigos colegas, clientes, amigos. Uma resposta chegou rápido: você e Georgina podem ficar aqui o tempo que precisarem. Era da Nora, uma mulher com quem trabalhei por anos. Confiável, tranquila, gentil. Pronto, disse eu. Já temos para onde ir. Georgina sorriu um sorriso de verdade. Eu te disse que a gente ia dar um jeito. Pela primeira vez em 15 anos, o silêncio significava paz. 2 semanas inteiras sem uma ligação dos meus pais, sem chantagem emocional, sem sermões cuidadosamente disfarçados de aconselhos sobre gratidão. Apenas silêncio. E era estranho, quase perigoso, como andar sobre um lago congelado, com medo de que o gelo se parta se você respirar alto demais. Nos instalamos na casa de Nora. Vivendo leve. Vivendo livres. Georgina voltou a rir risadas de verdade, daquelas que enchem o ambiente. Eu voltei a dormir. Em algumas noites, até esquecia de odiá-los. Então o telefone tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela. Por um segundo, quase não reconheci. Atendi antes que pudesse pensar melhor. Laura, ela disparou, sem nem dizer olá. O que você fez? Como é? Respondi. Não se faça de boba, disse minha mãe. Você fez alguma coisa antes de ir embora. O que foi? Eu arrumei as malas, respondi. Eu fui embora. Só isso. Ouvi a respiração dela chiando do outro lado da linha. Está mentindo. E então desligou. Fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Nora arqueou uma sobrancelha. Problemas? Aparentemente respondi, cometi um crime terrível, mas ninguém me diz qual. No dia seguinte, o telefone tocou de novo. Era meu pai, gritando. O que você mexeu? Dá para sentir o cheiro. Foi você. Eu não fiz nada, falei calmamente. Você foi a última a tocar em tudo naquela casa. Fui mesmo, respondi. Por 15 anos. Escolha o que quiser culpar. Ele começou a gritar sobre responsabilidade. Eu desliguei. Depois disso, as ligações vieram enrajadas. Às vezes da mamãe, às vezes do Ryan, às vezes de números desconhecidos. Todas iguais, acusações, exigências. Eu não reagia.
Só repetia: eu não moro mais aí. Na terceira semana, parei de atender. Era uma sexta-noite quando começaram as batidas fortes, não um toque educado, mas punhos contra a madeira, fazendo o batente tremer. Nora levantou os olhos do sofá. Está esperando alguém? Não respondi, mas por dentro já sabia. Abri a porta. Lá estavam eles, meus pais, parados na varanda de Nora, parecendo dois fantasmas que se recusavam a descansar. Estavam furiosos, exaustos, deslocados. Mamãe começou a falar antes mesmo que eu respirasse. Você precisa voltar agora. Precisa consertar isso. Consertar o quê? Você sabe muito bem. Gritou. Não finja. A culpa é sua, e você vai resolver. Encostei no batente da porta. Eu não conserto mais nada para vocês. Papai deu um passo à frente. Está sendo infantil. Seja o que for, desfaça. A gente não pode. Não pode o quê? Perguntei. Não pode viver assim. Mamãe berrou. Você nos deve isso. Atrás de mim, Nora apareceu em silêncio, de braços cruzados. Está tudo bem aqui? Perguntou. Meus pais congelaram. Não esperavam plateia. Está tudo ótimo, disse eu. Eles já estavam de saída. Os olhos da minha mãe se moveram para Georgina, que espiava no corredor. Está ensinando maus hábitos para ela, sibilou. Limites, respondi. Acho que sim. Fechei a porta. Suave, mas definitiva. A casa ficou em silêncio, exceto pelo som da chuva começando lá fora. Georgina ficou parada, pequena, mas firme. O que eles queriam? Perguntou. Que eu me arrastasse de volta, respondi. Não conseguiram. Ela sorriu, um pouco orgulhosa, um pouco triste. Você não tem mais medo deles? Não, disse eu. Não mais. Lá fora, o trovão ecoou ao longe. Olhei pela janela, para o céu escuro e pesado, e pela primeira vez em anos, não me perguntei o que estava desabando lá atrás. Não era mais meu para consertar. Eles acharam que eu voltaria correndo quando estalassem os dedos, que eu continuaria remendando os buracos. Mas a verdade era simples. Eu tinha terminado de manter aquela casa de pé. Deixem que aprendam o que acontece quando afastam a pessoa que mantinha as paredes de pé. Poucos dias depois daquela visita na varanda da Nora, o silêncio voltou. Mas, dessa vez, não soava como paz, parecia uma tempestade prendendo a respiração. No início, achei que eles finalmente tivessem desistido, talvez encontrado um novo alvo, quem sabe o carteiro. Mas então começaram as mensagens. Um cliente cancelou um serviço sem explicação. Uma vizinha que sempre acenava passou a fingir que não me via. E numa tarde, Nora me ligou do trabalho, a voz tensa. Laura, você viu o que sua mãe está postando online? Eu não tinha visto, mas fui olhar. Lá estava, uma publicação no Facebook começando com: a minha filha destruiu nossa casa por vingança. Havia capturas de tela, acusações absurdas, parágrafos inteiros de autopiedade. Segundo ela, eu tinha sabotado os canos antes de sair, causando danos catastróficos. Um ato cruel e deliberado, nas palavras dela. Ryan e Amanda tinham comentado coraçõezinhos embaixo, claro. Sentei à mesa da cozinha de Nora, rolando a tela, lendo, tremendo. Nora me observava em silêncio. Tá tudo bem? Perguntou. Claro, respondi. Sempre quis ser famosa por encanamento. Os dias seguintes foram um inferno. Parentes ligando, exigindo explicações. Alguém postou a página do meu negócio num fórum da comunidade com a legenda: você contrataria uma mulher que sabotou a própria casa dos pais? Metade dos meus trabalhos futuros sumiu em 48 horas. Eu não respondi. Ainda não. Tirei prints de tudo, cada mentira, cada comentário, cada punhal digital. Se aprendi algo com meus pais, é que sempre se deve documentar o abuso. Numa noite, Georgina me pegou olhando o celular. Viu a tela e empalideceu. Por que eles estão fazendo isso? Perguntou. Porque perder o controle dói mais para eles do que perder qualquer outra coisa.
Ela parecia prestes a chorar. Eu apenas sorri de leve. Não se preocupe, meu amor. Eu vou consertar isso também, só não do jeito que eles esperam. 2 dias depois, eu consertei. Escrevi uma única postagem. Sem raiva, sem ofensas, apenas fatos, algumas fotos, a caixinha de veludo, o barracão mofado, e carimbos de data da noite em que fomos expulsas. E uma frase. Saímos de casa 2 semanas antes de qualquer coisa acontecer. Nunca voltamos desde então. Foi tudo. Pela manhã, já tinha 1000 compartilhamentos. Ao meio-dia, 2000. As pessoas não eram burras. Viram o padrão pais que humilham e depois culpam. A simpatia veio mais rápido do que o ódio jamais tinha vindo. Clientes antigos voltaram. Novos apareceram. Uma amiga advogada da Nora me ajudou a enviar uma notificação extrajudicial por difamação. As postagens sumiram em uma semana. Junto com o pouco que restava da reputação deles. Então vieram as ligações de novo. Mas agora, não soavam com raiva, soavam desesperadas. Laura, você precisa nos ajudar. A casa está piorando. Você nos deve isso. Nós te demos tudo. Eu nem discuti. Eu não devo nada a vocês, eu disse. Vocês me deram trauma, não uma hipoteca. E desliguei o telefone. Depois disso, Nora me encontrou parada na pia, as mãos tremendo. Tem certeza de que está bem? Perguntou. Estou, sim, respondi. Mas dava para sentir o peso no peito. É só estranho, sabe? Ver o karma finalmente fazendo o meu trabalho por mim. As semanas passaram, e logo começaram os rumores, a casa estava em apuros. Mofo preto, tábuas apodrecendo, um cheiro tão horrível que os vizinhos reclamavam. O seguro recusou o pagamento. Diziam que um empreiteiro orçou o conserto em $120.000 mais do que a casa valia. Eles não podiam pagar. Logo o banco iniciou o processo de execução. Ryan parou de aparecer. Amanda começou a postar frases inspiradoras sobre limites, como se tivesse inventado o conceito. Durante tudo isso, eu fiquei em silêncio. Não postei nada. Não comemorei. Mas, toda vez que eu passava em frente a uma loja de ferragens, não conseguia evitar um sorriso. Eles haviam descartado justamente a pessoa que poderia tê-lo salvado. O dia em que vi o aviso de leilão, precisei ler 2 vezes. O endereço era o dos meus pais. A mesma casa onde cresci. Aquela que eu limpei, consertei, pintei e mantive de pé apenas com força de vontade. Agora estava listada para venda pública, no estado em que se encontra. Sentei à mesa de Nora com o jornal nas mãos e ri até começar a chorar. Georgina correu até mim. O que foi, mãe? Nada, eu disse, enxugando os olhos. Tudo. Marquei a data do leilão. A sala municipal onde ele aconteceu cheirava a poeira e desespero. Homens de terno cochichavam números. Quando o leiloeiro anunciou o endereço, meu peito apertou. Os lances começaram altos, depois despencaram. O estado da casa assustava os compradores: mofo, apodrecimento, má reputação. Quando a sala ficou em silêncio, eu levantei a mão. Ninguém cobriu meu lance. Comprei a casa por uma fração do valor original. Nem foi o suficiente para meus pais quitarem o que deviam ao banco. Oficialmente, eu era dona da casa que um dia me possuíra. 1 ano depois, tudo mudou. A casa que antes desmoronava agora brilha. Eu mesma reconstruí cada parede, cada canto. O que custaria uma fortuna para qualquer um só me exigiu tempo e uma caixa de ferramentas. Agora ela é nossa, quitada, intocável. Meu negócio vai de vento em popa. Depois que as pessoas souberam da história, todos queriam contratar a mulher que reconstruiu a própria vida com as próprias mãos. Tenho mais clientes do que consigo atender. E, pela primeira vez, o sucesso não depende da permissão de ninguém. Georgina agora tem 16 anos. Está feliz, confiante e fala alto, coisa que antes não fazia. Hoje é o aniversário dela. De manhã, entreguei uma caixinha de veludo. Ela abriu, viu a chave e riu. Não é de um barracão, né? Não, eu disse.
É do seu carro. Pago à vista. Do outro lado da cidade, meus pais ainda vivem de aluguel num estúdio minúsculo, pagando dívidas de uma casa que já não lhes pertence. Ryan e Amanda não falam mais com eles. A família de Oron desabou sob o peso do próprio orgulho. E Brianna? O carro com laço vermelho foi retomado pelo banco meses atrás. Comprei a casa por uma fração do valor. Eles perderam tudo. E eu construí algo muito melhor a partir das ruínas. Então me diga, fui longe demais, ou ainda não o suficiente?